Muito boa noite. Estamos dando início à nossa aula de Direito Tributário 1, o curso de Direito da Unicino São Leopoldo. E a gente retoma aqui o nosso curso. Dentro da programação, nós tínhamos examinado na aula que antecedeu o feriado a competência tributária. Falei sobre o que é competência, quais são as regras de competência e como é que elas se classificam na doutrina. E aí, na aula de hoje, a gente começa examinando entre as competências negativas ou limitações ao poder tributário. A primeira delas, que é a legalidade tributária, que está lá no artigo 150, inciso 1. Então, vou compartilhar aqui a tela e pergunto se vocês estão vendo aí, se puderem falar, porque eu não estou vendo o chat, eu só vejo a tela com pequenininha aqui, eu não vejo o chat. Visualizando. Visualizando, tá, maravilha. Então, eu tenho usado aqui esse aplicativo para a gente construir o material, né? Porque muitas vezes eu usava o quadro branco ali do Teams e ele não ficava visível para todos. Aqui eu acho que todo mundo consegue ver e aqui eu vou construir, então, a nossa aula de hoje e esse material depois fica disponível para vocês, tá? Então, o tema hoje é a legalidade tributária. Então, ela está prevista no artigo 150 da Constituição, e eu vou pegar aqui a Constituição, trazer para a nossa tela, e a gente vai examinar esse dispositivo. Tá aqui, ó. Então, e vejam, né, voltando aqui para o texto da Constituição, vimos na aula passada que essas são as limitações ao poder tributário, ou seja, regras constitucionais que restringem, diminuem a capacidade do Estado de exercer seu poder, que é inerente enquanto Estado. Ele pode e deve tributar. Agora, a Constituição estabelece certas balizas, certos limites. E a primeira delas, e a meu juízo me parece a mais importante, disparado, é essa aqui, tá? Essa me parece a mais importante. O que está escrito no texto da Constituição? Então, o caput nós já estudamos, já examinamos, e aí vem o inciso é vedado, então, essa é a parte que a gente deve se fixar aqui, né? É vedado a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei. Então, gravem esse trechinho, vou botar aqui em cor para que chame bastante a atenção de vocês, porque isso aqui é o fundamental para a gente entender. Lá no Moodle, eu compartilho um artigo que eu escrevi algum tempo atrás sobre a legalidade, né? E eu falo sobre as funções que a legalidade exerce, e eu vou trazer aqui para vocês o que isso significa. Então, a Constituição, ela dá uma diretriz, ela orienta o comportamento do Estado na sua mais variada acepção, seja a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios. Todos os entes federados devem observar essa diretriz, essa ordem. Você não pode, é vedado, exigir ou aumentar os tributos que já existem sem uma lei prevendo. Pois bem, essa mensagem que me parece muito clara, não tenho dúvida alguma no que ela quer dizer, e por favor, vocês sinalizem aí se alguém tem alguma dúvida, a gente pode e tem que esclarecer agora, na aula de hoje, não podemos ficar com dúvida, porque não entender isso nos compromete o desenvolvimento de toda a disciplina. Eu não posso passar adiante, eu não posso continuar na matéria se eu não entender que a gente vai trabalhar hoje. Como eu disse, na minha visão, é uma das limitações mais importantes, a legalidade tributária. Tá? Então, vamos lá. Então, o que é legalidade? O que é legalidade?
como é que ela se expressa, né? E qual seria a sua primeira função? E aqui está uma das primeiras questões, e numa das aulas, eu compartilhei com vocês lá aquele trecho do filme do Robin Hood em que o rei João Sem Terra combina com os nobres ali, os proprietários, os senhores feudais, a Carta Magna, né, aquele combinado, e ele coloca, isso foi uma ideia que brota ali, e que depois vai ganhar mais expressão na Revolução Norte-Americana, do no taxation without representation. Não pode haver tributação sem representação. Em outras palavras, quem é que vai ser afetado com a tributação? O cidadão. Se eu vou ser afetado, se a minha esfera patrimonial vai ser impactada, quem é que tem que dizer se pode ou não? Eu é que tenho que dizer. Então, é preciso perguntar, olha, você concorda com esse aumento? Eu sempre trago e assemelho e aproximo essas questões de uma assembleia de condomínio, por exemplo. O síndico ele pode aumentar a contribuição condominial. O síndico ele pode pegar e dizer, olha, amanhã eu decidi que vai ser não mais R$300, vai ser 1.000. Decidi. Esse exemplo bem singelo ajuda a compreender a importância da legalidade para o tributário. Então, pode o síndico, leia-se, prefeito, governador, presidente, amanhã dizer, olha, a partir de amanhã eu quero que seja mais alto o imposto de renda, o IPTU, o ICMS. Não, ele não pode fazer, porque quem vai ser impactado é o cidadão, no caso aqui, contribuinte, e ele precisa se expressar, ele precisa concordar. Então, a legalidade, quando a gente diz que tem que ter lei, exigir lei significa buscar legitimação popular. Agora, entendam, meus amigos, entendam. Quando a gente fala legitimação popular, como é que é a... E trago aqui para vocês o artigo 1º da Constituição, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E aqui está o ponto. Então, quando se fala legitimação popular e o exerce por meio de seus representantes eleitos, a gente está falando de democracia indireta, e que de resto é o modelo aplicado em todos os países do mundo. Eu não tenho eu não tenho conhecimento de nenhum país do mundo que tenha adotado, especialmente no que diz respeito à tributação, a democracia direta, a decisão direta sobre o aumento ou criação de tributos. Todos os países do mundo exercem essa legitimação por meio da votação dos representantes. E aqui a gente está falando do quê, né? Então, se eu estou falando de tributo federal, aonde que eu vou colher consentimento? Congresso Nacional. Tem que passar pela Câmara e Senado, é bicameral. Se eu estou falando de tributo estadual, eu tenho que passar pela Assembleia Legislativa do Estado. Se eu estou falando de tributo municipal, eu tenho que passar pela Câmara de Vereadores. Então, quando se fala, olha, tem que ter lei, e a Constituição está dizendo, vá lá, pergunta para os representantes eleitos se eles concordam. Se eles concordarem, aí você traz de volta esse texto e aí agora você pode cobrar. Tá entendido, gente? Então, esse é um aspecto
muito, muito importante, que é uma forma de barrar ou controlar o exercício do poder pelo representante, quem está lá na função de administrador, o chefe do poder executivo. Então, não é o chefe do executivo que decide. Quem decide é o legislativo. E se a gente pudesse identificar, assim, olha, tem um poder mais importante na República Federativa do Brasil, em matéria tributária, eu não hesitaria em dizer que é o legislativo. O legislativo é o poder mais importante. É ele que diz se cria, extingue, reduz, aumenta todos os tributos, tá? Então, não esqueçam aqui, legalidade, exigir aumentar tributos sem lei. Então, se não tem lei, tá errado. Não pode, tem que ter uma lei. Tá? Então, a primeira função da legalidade significa coleta do consentimento, legitimação popular. E aí, isso passa pelos representantes eleitos. Ah, professor, mas os representantes que a gente tem é dose, né? Sim, concordo, né? Mas quem botou eles lá? Eles vieram de Marte numa nave espacial, eles passaram pelo voto, né, gente? Então, cada um de nós aqui é responsável pelas figurinhas que estão lá. Ah, mas eu não votei neles. Bom, mas o fato de não ter votado talvez tenha também ajudado a parar quem parou lá. E não se posicionar, não identificar quem a gente quer, acaba a omissão pesando contra nós mesmos. Então, assim, o que ninguém pensa, né? Especialmente porque política é um assunto ruim, muitas pessoas não gostam de política, e eu não vou falar de política. Mas o ponto importante aqui é que se eu não quero aumento da tributação, qual seria o meu raciocínio lógico? Eu tenho que votar e fazer força para que seja eleito pessoas que defendem a redução e não o aumento de tributos. Ah, não, eu acho que tem que tributar mais pessoas. Bom, então você deve direcionar o seu voto, sua atenção, para aqueles que defendem o aumento da tributação e a tributação do jeito que você entende que é adequado. O problema é que boa parte dos candidatos sequer sabe o que eu estou falando, né? Sejamos sinceros. E os que falam e sabem, ou são mal intencionados e falam uma coisa e depois fazem outra, ou eles não expressam as suas posições, porque isso não dá voto. Então, dizer que vou aumentar imposto se eu for eleito, não dá voto, né? Então, é óbvio que esse é um assunto que é tabu, ninguém fala. Mas o coerente, enquanto cidadão, era eu alinhar as minhas decisões com o que eu entendo que é adequado em termos de tributação. E aqui está o grande problema no Brasil, né? Porque a gente não pensa nisso, ninguém pensa nisso. Aí depois a gente se surpreende, poxa, mas como é que fizeram tal coisa? Como é que aprovaram tal medida? Tá, mas lá na campanha tu prestou atenção em quem estava se candidatando? Tu impactou pessoas próximas a ti, dizendo, olha, não vota nesse cara, esse cara pensa assim. E ele, quando for eleito, se for eleito, ele vai fazer assim. Então, isso é importante para entender um pouco do mecanismo da legalidade. Tá? O poder emana do povo, ele é exercido pelos representantes eleitos e eles se expressam nos casos. Então, vou trazer exemplos recentes aqui. Por exemplo, o Congresso Nacional aprovou a reforma do imposto de renda. Isso aconteceu agora, semanas atrás. Vai para o Senado, não se sabe se vai aprovar também, tudo leva a crer que sim. Aí a gente vai ficar surpreso. Poxa, mas como é que eles, que são meus representantes, aprovaram aumento de imposto? Bom, quando vocês votaram, todos aqui votam, né? Quando vocês votaram, vocês pensaram nisso? Eu posso afirmar, a grande maioria da população não pensou nisso. Então, não se surpreende que venham decisões desalinhadas com a nossa vontade. Assembleia Legislativa. Ano passado, tô dando tudo exemplo recente, tá? Como eu sempre digo, né, nas aulas e enfatizo aqui para vocês, eu aqui enquanto professor não tenho partido, não tenho opinião, claro que enquanto cidadão eu tenho, mas não é minha função aqui criticar ou fazer qualquer tipo de propaganda política. Eu uso os exemplos apenas para ilustrar.
Contei o caso agora do imposto de renda. O ano passado, o governo do estado entrou com um projeto que aumentava IPVA, ITCD e ICMS, os três. O que ele percebeu? Que ele não ia aprovar, ele ia perder. O que ele fez? Ele recuou, tirou o projeto. E aí passou um projeto que foi aprovado, de manutenção do imposto alto. É um eufemismo para dizer que não vai, que ao invés de dizer, eu vou aumentar o imposto, não, eu vou manter ele alto. E aí foi isso que ele conseguiu. E hoje, se não me engano, hoje ou foi ontem, agora já não lembro, o governador foi a imprensa, né, a mídia, anunciar que a proposta orçamentária do ano que vem contempla a redução do ICMS. Acho que não é bem assim, tá? Mas enfim, vamos lá. Acho que essa redução vai ser compensada com outra coisa, o aumento de outro lado. Mas enfim, isso foi anunciado agora e vai passar ou não pela Assembleia Legislativa. No município de Porto Alegre, para pegar o último aspecto, o prefeito anterior, ele aumentou o IPTU de Porto Alegre, foi um desastre. Na primeira proposta que ele encaminhou, ele perdeu a votação. Ele encaminhou um primeiro projeto e os vereadores rejeitaram, ele perdeu. Na mesma sessão legislativa, ele encaminhou o segundo projeto, e aí, não sei se você sabe, mas aqui eu vou me jactar, eu fui o impetrante de um mandado de segurança, eu impetrei um mandado de segurança para proibir esse aumento, porque eu não poderia, na mesma sessão legislativa, enviar duas vezes o mesmo projeto. E eu ganhei, eu consegui segurar. Infelizmente, não ganhei nenhum real com isso, né? Se eu tivesse cobrado um percentual sobre o aumento evitado, eu acho que eu estaria hoje morando no exterior. Mas não ganhei nada, só entrei com mandado de segurança e no ano seguinte, passou o ano, aí o prefeito, então, encaminhou um novo projeto, que era o mesmo anterior, e aí na nova sessão legislativa ele consegue o aumento. Nesta nova gestão, o prefeito prometeu que iria reduzir e barrar, porque estava previsto aumentos escalonados, e ele encaminhou o projeto e foi aprovado na Câmara de Vereadores, para não aumentar novamente. Então, estou mostrando aqui três casos, no exemplo federal, estadual e municipal, de como o poder legislativo atua para barrar ou aprovar, como eu acabei de exemplificar. Tá? Então, essa é a função da legalidade no que diz respeito à busca de legitimação, de representação para a tributação, certo? Mas a legalidade não é só isso. Alguém quer falar? Agora eu coloquei aqui a câmera. Não? Achei que alguém estava ligando o microfone. Bom, então, legalidade enquanto limitação formal. Então, o que a legalidade estabelece enquanto limitação formal? Ela dá um caminho, um rito. Prefeito, você quer aumentar o imposto? Qual é o caminho? Você faz um projeto de lei, manda para o órgão legislativo então, vamos lá. Como é que funciona aqui em poucas linhas? Vamos botar aqui um fluxo. Como é que a gente vai... tem um projeto de lei encaminhado pelo chefe do Poder Executivo que vai ser enviado para o órgão legislativo, né? Dentro do legislativo, então, passa pela Comissão de Constituição e Justiça para ver se esse projeto é constitucional, é nomeado um relator, aí depois tem votação e
Vamos imaginar que ele seja aprovado. Se ele foi aprovado, o passo seguinte é sanção do presidente e publicação. Então esse é simplificando aqui, é o rito sintético aí do processo legislativo, processo de produção da lei que vai eventualmente criar ou majorar um tributo. Então, o que a Constituição está dizendo? Faça isso. Percorra esse caminho de forma correta que você vai alcançar o que você pretende, que é aumentar ou criar um imposto. Tá? Se você não fizer isso, ou fizer isso de forma errada, é inconstitucional. Então, aqui eu estou explicando a legalidade enquanto uma limitação formal. Vejam, a Constituição dá a forma, a Constituição disciplina o caminho que deve ser percorrido, e esse caminho tem que ser trilhado dessa forma. Fez de forma errada, eu tenho uma inconstitucionalidade. Pode ser por vício de origem, pode ser por não respeitar o rito do processo legislativo, seja porque não é o veículo adequado, ou seja porque não foi respeitado os trâmites do processo legislativo. Então aqui tem um problema, isso pode acontecer, mas, sobretudo, a gente tem aqui uma limitação que estabelece a forma como tramitou. E aí eu vou contar aqui para vocês, por exemplo, uma reforma, reforma da Previdência, não a reforma desse governo, a reforma lá, Fernando Henrique. Se eu não me engano, a emenda constitucional 20, agora não me lembro bem qual foi a emenda constitucional, ela, como qualquer forma de alteração da Constituição, tem que passar 2 vezes em cada casa. E se alterou o texto, passou pela Câmara, foi para o Senado, no Senado alterou, tem que começar tudo de novo, porque não pode considerar observado a dupla votação de emenda à Constituição se não foi observado esse rito. E, naquele caso, houve alteração numa das casas e ele não voltou a estaca zero, ele seguiu como se nada tivesse acontecido. E aqui isso gera uma inconstitucionalidade formal. Então, tem uma inconstitucionalidade que diz respeito à forma dessa reforma previdenciária. Até hoje, o Supremo Tribunal Federal não julgou a matéria. Veja, uma reforma que tem mais de 20 anos. O STF ainda não julgou, está lá as ADINs aguardando a apreciação. Então, o que aconteceu aqui? Não foi observado o rito. E se não foi observado o rito que prevê, há uma inconstitucionalidade. Tá? Aí, eu tenho ainda a legalidade enquanto limitação material. Então, o que significa isso, né? A legalidade, ela estabelece que o Estado vai tributar segundo um rito, um caminho que deve ser observado. Então, esse caminho deve ser trilhado, e ali a gente tem o ITER, mas mais do que isso, eu tenho uma limitação no que diz respeito ao conteúdo. E aí, vejam só, vou pegar aqui alguns exemplos. Artigo 155, inciso 1 da Constituição, estabelece a competência, vamos trabalhar aqui os conceitos que a gente já aprendeu. Competência tributária do ITCD, tá? Então, ali está a competência do ITCD, certo? Ali está dito que o ITCD vai incidir na transmissão causa-mortes e doação, certo? Então, se algo passou em razão da morte ou algo passou em razão da doação,
houve uma doação, eu tenho a incidência da tributação, tá? Aí vem o legislador e ele edita uma lei, e isso aconteceu agora, para, por exemplo, tributar plano de previdência, tá? Então, eu tenho aqui uma lei que estabelece a incidência desse imposto, uma lei estadual sobre plano de previdência. Então, qual é a pergunta que a gente tem que se fazer aqui? Plano de previdência está dentro da competência do TCD? Ele poderia tributar isso? E aí, o que disse, ou vem dizendo os estados quando julgam isso? Não chegou ainda para o Supremo. Eles têm dito, não pode. A lei, ela tem que observar aquele espaço definido na Constituição. Então, se eu pudesse exemplificar de forma gráfica, seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, aqui está a Constituição, tá? Então, imagine aqui, isso aqui seja o... Vou botar mais para cima. Isso aqui seja o artigo 155. Aí, vem lá a lei, e aonde que a lei pode atuar? Ela só pode atuar dentro desse círculo. Ah, mas e aí se eu pegar e fizer o seguinte? Não, eu não quero tributar só o que está dentro do círculo. Eu quero tributar o que está fora também. Olha ali, o que aconteceu? O amarelo ultrapassou o limite da Constituição, que é exatamente o que aconteceu nesse caso. Então, eu tenho uma limitação material que não diz respeito ao conceito. A lei, quando editada, ela tem limitações conceituais. E mais, então, o que seria a edição de uma norma correta, né? É isso aqui. Ela pode pegar e alcançar tudo? Pode. Pode ficar aqui totalmente em cima do azul. Agora, o que não pode é fazer isso aqui, ó. Então, a lei ela tem que ficar dentro do seu limite, dentro da competência fixada pela Constituição. Mas, além disso, quando o legislador ele vai lá e estabelece, vamos lá, a lei se apropria de conceitos. Então, esses conceitos, eles são definidos pelos ramos próprios do direito, né? O que é... Eu estava falando aqui sobre herança, né? O que é uma herança? É o direito civil que fala. O que é plano de previdência? Não é o direito tributário que fala. O plano de previdência tem uma legislação própria, tem um regramento próprio do que é um plano de previdência. E quando ele se apropria desses conceitos, ele não pode distorcer, deturpar os conceitos. Isso está previsto no artigo 110 do CTN, e a gente vai falar mais adiante sobre isso. E quando ele elege, escolhe e tributa aqueles conceitos, e imaginando que esteja em conformidade com a Constituição, quando vier aqui a Receita Federal, pegar lá o presidente da República, sei lá, qualquer personagem aqui do Executivo, e vai regulamentar, por meio de decretos de ação normativa, o que ele pode fazer? Ele pode colocar aqui dentro desse círculo, que é o que a lei definiu. Agora, ele pode pegar e fazer isso aqui, ele pode pegar e expandir ainda mais, e vejam só como é que ficou aqui. Ele passou por cima da Constituição, passou por cima da lei. É evidente que não, né? Então, a definição, a moldura definida na lei, ela também limita conceitualmente o exercício da prerrogativa aqui do executivo, quando ele vai delimitar, disciplinar e tributar, tá? Então, a legalidade tem essa função também. Então, entendido sobre esses aspectos que eu acabei de mencionar aqui,
a gente começa a entender a legalidade uma perspectiva um pouco mais ampla. O que a gente precisa atentar? Ok? Legalidade. Legalidade, entenda, é uma regra. Então, o que a gente viu aqui, né? Peguei, ponto, trazer para cá. Então, a gente tem aqui a regra da legalidade. E eu perdi uma aula, não digo que perdi, né? Porque eu acho que a gente ganha quando a gente estressa, enfatiza certos conceitos para ficar bem claro. Que é uma aula inteira falando para vocês qual é a importância de regras. Aqui a gente tem uma regra, né? Você não pode, é vedado, exigir aumentar tributos sem lei, tá? Quando eu digo que a legalidade é uma regra, significa dizer que eu não posso violar em hipótese alguma, salvo se houver alguma exceção. E existe essa exceção, aqui no artigo 150 não diz nada, né? Exigir aumentar tributos sem lei que estabeleça, vírgula, salvo nos casos tais. Não tem. Mas, será que no texto da Constituição tem perdido lá em algum ponto essa exceção? Tem. Então, vejam, isso reforça a ideia de que a gente está diante de uma regra. A exceção, ela está escrita aqui no artigo 153, inciso, parágrafo 1º. Então, vamos colocar aqui a exceção. Artigo 153. E aí ele fala lá: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições dos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no inciso 1, 2, 4 e 5. Tá? Então, aqui está a exceção. Essa é a exceção prevista no texto da Constituição. Ok? Agora, vamos lá. O que precisa ficar claro aqui quando a gente fala que esta é a exceção da legalidade? Então, opa, deixa eu pegar aqui. Quando a gente fala que essa é a exceção, que a gente está dizendo de forma indireta. Então, de tudo que corresponde à legalidade, e aí eu pego aqui o artigo 97 do CTN. Então, vamos pegar aqui o artigo 97. O CTN diz aqui, olha, tudo que é legalidade tem que fazer. Então, a legalidade segundo o CTN, ela vai ser atendida quando observadas todas estas normas aqui. Então, o que abrange a legalidade? Instituição e extinção dos tributos. Tá aqui. Majorar ou reduzir. Por meio de lei. Definição do fato gerador da obrigação tributária, por meio de lei. Alíquota, tributo, por meio de lei. Penalidade, tem que ser por lei. E aqui uns institutos que a gente vai estudar mais adiante. Por hora, vamos chamar aqui lato sensu de benefício fiscal. Qualquer tipo de benefício, regalia, tem que ser por meio de lei, tá? E aí a gente vai ter atendida a legalidade. Se algum desses elementos não foi, a gente tem ofendido a legalidade. Mas aí voltamos à exceção. Qual foi o ponto que a Constituição autorizou mudar de tudo aquilo que a gente acabou de ver?
De tudo aquilo que a gente acabou de ver, a única coisa que pode ser alterada são as alíquotas. E as alíquotas do quê? Destes 4 impostos que estão aqui. Certo? É isso que a legalidade pode ser atenuada. Significa dizer que um decreto presidencial do chefe do executivo, ele faz sozinho o decreto, né, por conceito, pode mudar alíquotas, somente as alíquotas, de quais tributos. Então, o inciso 1, vocês conferem ali no artigo 153, mas eu já dou o atalho aqui para ficar mais fácil. O inciso 1 é o imposto de importação, o inciso 2 é o imposto de exportação, o inciso 4 é o IPI e o inciso 5º é o IOF. Tá? Então, de tudo que a gente viu, o que pode ser mudado por meio de a decreto presidencial é apenas as alíquotas e alíquotas desses 4 impostos. E por que a Constituição concebeu isso? Qual é a razão? Por quê? Porque estes tributos, eles possuem função extrafiscal bastante acentuada. Ou seja, além de arrecadar, eles desempenham papel importante na atuação do Estado na economia. Então, o Estado ele vai intervir na economia por meio da graduação, de calibrar esses impostos. Então, eu estou falando sobre o que entra no Brasil, importação, o que o Brasil vende para fora, balança comercial, IPI, indústria, IOF, movimentos de câmbio e mercado financeiro de um modo geral. Então, como esses impostos têm um papel extremamente importante na economia, seja para estimular, seja para conter, eles conferem ao presidente a prerrogativa de ele poder decidir imediatamente. E não só a economia. Então, pensem, por exemplo, saúde. Fomos atacados por essa crise, né? O mundo inteiro foi atacado, e aí foi necessário importar, por exemplo, respirador, máscaras, equipamentos de oxigênio, vacinas. E aí imagina o seguinte: o presidente da República ele não pode mudar a alíquota do imposto de importação. Tem que fazer uma lei e passar pelo Congresso. Imagina quanto tempo levaria para essa lei ser editada, tramitada no Congresso e ser aprovada, conhecendo o tempo do Congresso Nacional. Então, é evidente que havia uma urgência e o presidente imediatamente reduziu a zero as alíquotas destes itens, né, desses produtos que vinham do exterior. Para quê? Para atender a um reclame da saúde. Então, é justamente por isso que eles são exceção. Fora isso, não tem exceção. Não pode mudar, por meio de decreto, as alíquotas dos outros impostos, dos outros tributos, tá? Então, aqui a gente viu regra, a gente viu exceção e viu qual é a extensão da legalidade, ok? Aí, meus amigos, eu coloco aqui uma outra questão. Quando a Constituição fala lei, ela diz lei e não diz exatamente que lei que ela está falando, né? Então, vocês, por exemplo, podem estar pensando assim, mas isso é meio óbvio, né, professor? Se você está falando de lei, é evidente que é aquele ato normativo feito pelo Congresso. Mas aí eu pego e trago aqui para vocês, por exemplo, o artigo 59 da Constituição e vejam aqui o que é produzido pelo Congresso. Então,
transcrevendo aqui o artigo 59 da Constituição, e vejam só o que prevê ali a nossa Constituição. O processo legislativo compreende a elaboração de... Então, o que o processo legislativo vai produzir? O que o legislativo, o poder legislativo produz? O que sai daquela fábrica? Então, ele faz emenda à Constituição, ele faz lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Aí, quando nós estamos lendo lá a legalidade, exigir aumentar tributo sem lei. Está escrito aqui, sem lei. Ele não diz qual. Qual desses aqui ele está se referindo? Aqui a gente tem um problemão, né? Porque se fizer pelo meio errado, utilizar o veículo errado, está produzindo uma norma que pode ser inconstitucional. Então, saber qual é a lei é importantíssimo aqui. E aí, eu identifico para vocês o que é considerado lei para efeito de modificação, majoração, criação e extinção de tributo. É considerado lei quando a Constituição não fala nada, lei ordinária, inciso 3, e medida provisória. Por que MP é considerada lei? Porque eu estou pressupondo que depois da tramitação, o que vai acontecer? Se aprovada, ela vai ser convertida em lei ordinária. Logo, se ela vai ser convertida em lei ordinária, ela é lei também, ainda que durante um tempo ela seja um ato único e exclusivamente produzido pelo Executivo, mas está condicionada à aprovação do Legislativo. Então, ela é lei para efeito de respeito à legalidade. Tá? Então, eu tenho leis ordinárias e medidas provisórias. Ok? No entanto, se fizer por lei complementar ou lei delegada, tá certo? Olha, existe aqui uma discussão em matéria existe hierarquia entre essas normas a ponto de, se eu fizer por uma hierarquicamente inferior e não respeitar essa hierarquia, nós estaríamos violando essa regra. O que o Supremo tem dito, né? Não existe hierarquia. Isso está dito, vamos ver se eu acho aqui, STF, é ADI número ADC, na verdade. ADC número 1. Essa é a ação declaratória de constitucionalidade. Mais uma jabuticaba, né? O Brasil criou uma medida, uma ação, para dizer que uma norma constitucional é constitucional. Mas, enfim, está aqui na ADC número 1, primeira ação declaratória de constitucionalidade, a posição do Supremo Tribunal Federal. Improcedência das alegações de constitucionalidade da contribuição. A contribuição está a lei complementar entre vigor andada. Nessa primeira ADC, é isso que eu queria trazer aqui para vocês, o Supremo já definiu a posição dele e depois, nos casos subsequentes, ele manteve essa orientação na ideia de que não existe hierarquia de leis. O que existe é a definição de competência. Então, STF, a competência legislativa. Então, quando a Constituição define qual é o veículo normativo, eu tenho que observar aquilo que a Constituição disse. Então, vou dar exemplos aqui. Vou pegar aqui para vocês exemplos onde a Constituição estabelece qual é o meio. Vejam aqui o artigo 148 da Constituição. Tá bem claro lá
Olha aqui, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, se a Constituição está dizendo faça uma lei complementar, então você tem que fazer uma lei complementar, não tem dúvida. Faça via lei complementar. Ah, e se eu fizer um decreto, está errado? Se eu fizer uma lei ordinária, está errado? É lei complementar. Tá? Então, a Constituição define qual é a norma. Quando ela não fala nada, ela fala lei em sentido amplo, ela está se referindo à lei ordinária e medida provisória. E aí vejam, por exemplo, um caso que é, cadê? Artigo 146. Vou pegar aqui. Que é uma norma da Constituição que é bem ampla até, e diz o que em matéria tributária deve ser tratado por meio de lei complementar. Vejam aqui, tudo que está aqui no artigo 146, então, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária, regular as limitações ao poder de tributar, que nós estamos estudando, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição dos tributos, suas espécies, bem como a relação aos impostos discriminados e dos respectivos fatos geradores. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Tá? Então, esse aqui é o ponto. Então, o que a Constituição diz? Se você vai mudar a regra de prescrição e decadência, não pode fazer por medida provisória nem lei complementar. Agora, vamos à casuística. Supremo Tribunal Federal, Lei 8.212 e decadência. Tá aqui, ó. Peguei um julgado de 2008. Não sei se é exatamente esse que eu queria trazer, mas é o texto ali, STF e lei complementar. Então, aqui o que o STF diz, ó. As contribuições para a Seguridade Social que estavam disciplinadas na Lei 8.212, aqui é a lei, elas tinham um prazo diferente do prazo do CTN. O que o Supremo disse? Olha, se é tributo, se tem natureza tributária e elas têm, a regra que está no artigo 45, 46, que destoa do CTN, ela é inconstitucional. Não pode. Tá? Então, essa é a posição do Supremo, reconhecendo a inconstitucionalidade. Tá? Então, trouxe dois casos, dois exemplos, em que o STF julgou. Num caso lá, COFINS, a ADC número 1, ela disse que não era inconstitucional as normas que estavam ali, e no caso da lei complementar, no que diz respeito à decadência tributária, havia sim inconstitucionalidade, o Supremo reconheceu. Esse é um julgamento do ministro Gilmar Mendes com repercussão geral, ou seja, ele tem a capacidade de atingir todo mundo, por isso a decretação da inconstitucionalidade. Tá? Então aqui a gente tem digamos, o panorama da legalidade, entendendo a legalidade enquanto o dever de produzir uma lei ordinária. No plano federal tem medida provisória, no estadual e no municipal não tem essa prerrogativa, né? Então, ainda poderia. E quando a Constituição disser faça por este caminho, você deve utilizar este caminho. Então, faça por meio de lei complementar, tem que ser por lei complementar. Salvo se não disser nada. Aí a gente entende que é lei ordinária, certo? Deixa eu ver uma coisa aqui.
A Bruna está com a mão levantada. Por favor, Bruna, pode levantar a mão. Pode falar. Oi, professor. Boa noite. Em Boa noite. relação a essa referência do artigo 59, de quando não se falar nada, se subentende que é lei ordinária ou medida provisória. Aonde está escrito isso? Tem um artigo que diz isso? É um entendimento simulado? Não tem uma norma dizendo isso, Bruna. Deixa eu só molhar a garganta aqui, que ficou seca. Não tem nenhum dispositivo na Constituição dizendo isso, tá? Essa é uma construção a partir da casuística, a partir das decisões que o Supremo tomou, estabelecendo que quando nós estivermos falando, eu me refiro aqui em matéria tributária, tá? Eu não ousaria dizer que isso serve para tudo, mas em matéria tributária, quando vocês lerem na Constituição, mediante lei, por meio de lei, deve obedecer à lei, e não tiver nenhum adjetivo, nenhuma palavra junto, entendam lei ordinária, tá? E de onde é que sai isso? De todos os casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, tá? No que diz respeito ao conflito, há hierarquia, não há hierarquia. De novo, tem uma regra na Constituição dizendo que tem hierarquia ou não tem? Não tem. Essa regra não tem. Como é que eu posso afirmar para vocês? A partir dos casos julgados pelo Supremo. E como a gente está falando de Constituição, e quem dá a última palavra em matéria de tributos, porque todas as normas estão na Constituição, é o Supremo, então é o que o Supremo diz que é. Então, em resumo, Bruna e colegas que estão acompanhando, aquela regra que eu falei, que quando não tem nada é lei ordinária, é uma construção jurisprudencial. A informação que eu passei agora, de que não há hierarquia entre as leis na visão do Supremo, então, onde é que está escrito isso? Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É a partir da construção do STF que a gente extrai essa afirmação, tá? Não sei se ficou claro para ti. Sim, professor. Agora, quando o senhor começou a falar, aí eu remeti às aulas de constitucional e aí eu lembrei disso, que quando não falar nada, a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? Aí eu lembrei que, de fato, quando não falar nada, é lei ordinária mesmo. Obrigada. Maravilha. Mas não, realmente não está escrito, né? A sua pergunta era, em que parte da Constituição eu encontro isso? Não tem. Tem, mas é uma construção a partir dos casos julgados pelo Supremo. Então, quando fala lei, e de um ponto de vista leigo, né, não aqui de bacharéis, bacharelandos, que estão acompanhando, o leigo, que não estuda direito, ele, quando fala lei, ele fala lei é sinônimo de justiça, lei é sinônimo de direito. Então, lei é algo muito amplo, vale para tudo. Não. Aqui no que a gente está estudando, ele tem uma aplicação bem limitada. É produto do legislativo, a gente viu o artigo 59, todos os produtos, e daqueles lá destaquei o que se considera mais importante, que é a lei no sentido de lei ordinária barra medida provisória. Certo? Tá claro até aqui? Sim, prof. Tá, maravilha. Então, com o que a gente viu até aqui, nós abordamos, e eu consegui aqui passar para vocês, todas essas funções, digamos, da legalidade, o que ela significa, quais são as exceções, e aí eu vou, para encerrar a aula de hoje, trazer, não chamaria exceção da legalidade, mas eu vou explicar aqui um outro aspecto, que é legalidade no IPTU e no IPVA, tá? Por que esses dois tributos aqui eles têm uma peculiaridade? Como é que é o cálculo, a fórmula matemática que eu já falei para vocês, ela é uma fórmula que vai ser sempre repetida, igual ao imposto.
Essa é a fórmula matemática que a gente vai repetir aqui a exaustão. Tá? É uma coisa vezes outra. Tá? Essa é a fórmula de todos os tributos, todos. Eu vou até corrigir aqui para ficar tributos. É uma coisa vezes outra, tá? A gente não estudou ainda, vamos estudar mais adiante, mas só para entender a legalidade nesses dois tributos aqui. No IPTU, qual é a base de cálculo? Base de cálculo igual a valor venal. No IPVA, qual é a base de cálculo? Igual a valor do automóvel, certo? Então, vamos fazer um cálculo aqui hipotético, tá? Vamos pegar, para facilitar as nossas contas, tá? Um imóvel que tem o valor venal. O que é valor venal? Valor de venda. Quanto que ele seria, quanto que vale esse bem se ele fosse vendido hoje? Então, vamos pegar um valor venal de 100 mil e vamos pegar aqui o imposto de Porto Alegre, que de alguns imóveis, que é 1%. Quanto que é o IPTU desse imóvel? É para ser fácil o cálculo. 100 mil vezes 1%, quanto é que é, gente? 10 mil, não? 1 mil? 1.000 reais? Ah, não, 10. Ah, eu sou péssima. 1.000 reais? 1%? 1.000 reais? 10 mil seria 10%, né? R$ 1.000. Tá? Então Então, tá, aqui... professor, valeu, até mais. Depois dessa eu me encerro aqui. Não, fica aí, Bruna. Tu vai te recuperar. Vai te recuperar. Vamos lá, Bruna. Agora vai. Professor, Diga. só geralmente o valor venal ele não está de acordo com o mercado, né? É mais uma estimativa do poder público. Calma, já chego lá. Quem foi que falou foi o Nicolas. Nicolas, já chego lá, tá? Tô só botando todo mundo na mesma página. Ah, Para ok. entender isso que tu tá colocando, tá? Vamos lá, a gente já chega lá. Então, Bruna, agora vamos lá, tu vai te recuperar. Se no meu imóvel lá, que valia 100 mil, 1% dava 1.000, esse era o valor do IPTU desse imóvel fictício. Nesse meu exemplo, eu tenho um carro que vale 100 mil, o IPVA no Rio Grande do Sul é 3%, logo... 3 mil. 3 mil. Ah, muito bem, muito bem. Isso aí, viu? Não é difícil, gente. Isso é o máximo de matemática que vocês verão em tributário. Nada além disso. Se vocês disserem que isso é difícil, eu ainda dou mais uma ajuda. Vocês peguem uma calculadora de celular ou do computador de vocês que resolve, tá? Essa continha sai. Então, vejam, o tributário não é matemática, tá? Mas, assim, a parte da matemática é só isso. Então, assim, por que a legalidade, no caso do IPTU e do IPVA, ela tem uma atenuação? Ela tem uma, digamos, uma mitigação. Não está previsto no artigo 153, como a gente viu, né? Vocês viram, lá só tinha 4. Mas a legalidade do IPTU e do IPVA, ela tem sim uma atenuação. Por quê? O Nicolas talvez ele conheça e por isso que ele se manifestou ali e já antevê. Imagina eu, todo ano, porque o IPTU e o IPVA eles incidem anualmente, todos os anos, eu pegar uma trena, uma planilha, uma prancheta e ir de casa em casa avaliando casa por casa, apartamento por apartamento, atribuindo um valor para cada um desses bens. Então, é evidente que isso é impossível fazer. Não tem como fazer esse cálculo, né? De se fazer uma avaliação caso a caso, todo ano, corrigindo com um avaliador técnico criterioso. Isso seria o ideal, porque assim nós chegaríamos ao valor verdadeiro. E quando a gente fala em valor venal, porque é aquilo que o contribuinte tem de riqueza. Então eu só posso tributar a riqueza verdadeira, não posso tributar
Eu moro numa casa de 100 mil, mas o fisco entende que ela vale 1 milhão. Essa riqueza eu não tenho esse dinheiro. Logo, ele não pode me tributar nessa proporção. Então, o valor venal significa valor verdadeiro, valor próximo da realidade. Mas não tem como fazer essa avaliação todos os anos, né? Então, o que as prefeituras fazem de um modo geral? As prefeituras fazem uma espécie de uma planta. Vamos ver se eu consigo ilustrar aqui. Imaginem aqui um mapa. Coloquei aqui um mapa, uma planta do município. Então, em cada canto do município, lá tem uma expectativa de valor por metro quadrado. Aí, as técnicas são as mais variadas, tá? Cada município utiliza uma técnica de atribuição do valor venal. Mas, para simplificar aqui, vamos imaginar um município que botou lá em coordenadas cartesianas valores para cada região, para cada área, com um valor venal. Aí eu pego a metragem do imóvel, multiplico por aquele valor e chego à base de cálculo, certo? No ano da edição da lei, essa lei está o mais atualizado possível em razão das peculiaridades do município, daquela cidade. Onde é que é o centro? Onde é que é a área que se valorizou? Foi feito um shopping num bairro e por isso aquele bairro valorizou? Quando editada esta lei, ela está o mais up-to-date possível. É o mais atualizado. Agora, no ano seguinte, imaginando que um bairro tenha perdido valor, porque foi construído um presídio lá, ou um lixão foi instalado num determinado bairro, que fez com que depreciasse o valor dos imóveis naquele bairro. A lei, ela conseguiu acompanhar essa variação? Não, ela foi editada num ano, e se não for atualizada, ela vai continuar daquele jeito. O mapa não muda. Mas o que é possível fazer, isso está previsto, que é corrigir a inflação por decreto. Por quê? Ora, se eu só quero atualizar a inflação, vamos imaginar que a inflação deste ano, tomara que não, mas vamos imaginar que 2021 seja 10%. O que o prefeito no ano que vem pode fazer? Ele pode editar um decreto dizendo: atualizo toda a planta em 10%, porque isso foi a inflação. Toda a planta vai ser aumentada em 10%. Tá, então, o que pode ser feito para corrigir a atualização da planta dentro dos patamares da inflação? Aí, isso aqui é tão tranquilo que até tem uma súmula, um enunciado do Superior Tribunal de Justiça, que eu vou transcrever aqui para vocês, que é o enunciado 160 do STJ. O que diz aqui? Vamos pegar. O enunciado diz: súmula 160 STJ. É defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial da correção monetária. Em outras palavras, ele não pode aumentar mediante decreto em percentual acima. Então, voltando para o meu exemplo, a inflação de 2021 é 10%. Ele pode aumentar em 5%? Pode. 6%? Pode. 7%? Pode. 11%? Não. 11% não pode. O índice é 10%, ele pode aumentar até 10%. Certo? Então, esse é o enunciado do Superior Tribunal de Justiça, o enunciado da súmula 160. Tá? Então, esse é o limite que o decreto do presidente da República pode... Estou misturando as coisas aqui. O IPTU é prefeitura, o prefeito pode editar, ok? Então, o Nicolas estava falando, mas não... O valor venal não é sempre o valor de venda, né? Eu diria, nunca é o valor de venda, porque, primeiro, não foi vendido, né? Eu estou tributando um imóvel que é meu e eu não tenho pretensão de vender. Então, como é que eu vou dizer qual é o valor de venda se eu não quero vender? Então, o valor venal significa o valor mais próximo se ele fosse colocado à venda. Mas como é que eu vou saber quanto é que é a cada ano se eu fosse vender a cada ano? A técnica utilizada é essa que eu falei, do mapa
mapa utilizado para estabelecer o valor venal em cada área, que ele é aproximado e que não é perfeito. Mas aí é uma outra discussão, né? A gente vai tratar lá depois adiante sobre essa discussão. E como é que funciona com o IPVA? A mesmíssima coisa. Se eu estou falando de um veículo novo, comprei o veículo este ano, ele é 0. Qual é o valor venal? Está na nota fiscal. Aí é fácil. Eu pego o valor da nota fiscal, multiplico pela alíquota e chego ao valor do IPVA daquele ano. Tá aí, no ano seguinte, quando ele for usado, e eu não tenho intenção de vender, como é que eu sei o valor do automóvel? Então, professor, tem a tabela FIPE. Tá, a tabela FIPE é uma diretriz, mas não quer dizer que o meu automóvel consiga alcançar o valor da tabela FIPE. Não quer dizer. Então, qual é a técnica utilizada para tributar não consegui aqui achar é uma tabela, né? Não ficou legal. Enfim, entendo aqui, uma tabelinha. O governo do estado edita uma tabela com a especificação do veículo, o ano, modelo, e ele atribui um valor que muito provavelmente é inspirado em tabelas tipo tabela FIPE, Monicar, e por aí vai. Ele se inspira, mas não quer dizer que seja o mesmo valor que está lá. E essa tabela, ela pode ser atualizada por meio de decreto? Sim, para adequar ao valor real, para corrigir e adequar ao valor real. Pode o governador editar um decreto e corrigir essa tabela. Qual é o limite dele? Limite dos índices oficiais. Então, se há uma inflação de 10%, pode aumentar em 10%. Agora, qual é o problema aqui do IPVA? Né? Não é o objeto aqui da legalidade que a gente está estudando, mas o IPVA, a tendência, ao contrário dos imóveis, que muitos tendem a valorizar de um ano para outro, a tendência dos automóveis é desvalorizar. E aí, o que deveria acontecer com o nosso IPVA ano a ano? Diminuir. Pelo simples fato de eu pagar o mesmo IPVA de um ano para outro, aqui já tem uma inconstitucionalidade. Eu estou pagando um tributo sobre uma riqueza que não existe mais. No ano passado, eu comprei o veículo 0, era 100 mil. Passado um ano, eu tirei da concessionária, ele já não vale 100 mil. Eu não consigo mais vender ele por 100 mil, eu vendo por 95, 96, e dependendo do caso, 80. Então, o que eu tenho de riqueza é 80. Eu só posso tributar a riqueza que eu tenho. Os 100 mil que eu deixei para trás e que já se perdeu, eu não posso pagar imposto sobre isso. Mas os governos, infelizmente, não observam essa premissa muito basilar, muito elementar. Os governos, simplesmente, pelo simples fato de manter o valor, eles já conseguem tributar de forma indevida, quando não somos surpreendidos com correção da inflação do IPVA. Então, é um troço meio absurdo, né? Como pode fazer, os governos fazem, e, eventualmente, por meio de decreto, o IPVA é aumentado de um ano para outro sem que eu tenha tido aumento da minha riqueza, tá? Então, isso são duas exceções aqui, o IPVA e o IPTU, e eu expliquei o porquê. Pela técnica de apuração desses dois impostos. Não tem como medir todos os anos a base de cálculo de ambos. Como não tem como medir, eu preciso tornar uma fotografia. É uma foto tirada, essa foto está na lei, e essa lei, salvo se eu fizer outra lei, ela não pode ser alterada. Tá? Então, aqui atenção, e aqui, obviamente, já caiu na prova da OAB, especialmente o enunciado que eu transcrevi aqui para vocês. A OAB cobra bastante isso. Olha, a banca examinadora gosta das exceções, né? Aqui a gente está diante de uma exceção. E é óbvio que eles vão perguntar a exceção da exceção. O IPTU é exceção à legalidade? Entendido sob esse aspecto, sim. Professor, mas então quer dizer que
A legalidade, assim, ela é cheia de exceções? Não. Quais são as que a gente acabou de ver? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Ponto. Está escrito no artigo 153, parágrafo 1º. O que eu acrescentei aqui? Correção da base de cálculo. Não pode mudar a lei por decreto. Pode corrigir a base de cálculo por meio do IPVA e IPTU. Alguma dúvida aqui, gente? Nada, tudo claro?